Você já saiu de uma reunião familiar com aquela sensação de desconforto, pensando, será que eu disse algo que não deveria? Ou talvez você tenha notado que, ao longo da conversa, as pessoas começaram a evitar interagir com você. Pode parecer algo sutil, mas pequenas atitudes podem fazer você perder o respeito, até mesmo entre aqueles que mais importam para você, sua família. E é exatamente por isso que o estoicismo tem tanto a nos ensinar. Essa filosofia antiga nos ajuda a navegar por situações sociais difíceis, oferecendo princípios que podem transformar a maneira como nos relacionamos, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Hoje, vamos falar sobre as atitudes que mais prejudicam o respeito em reuniões familiares, aquelas que muitas vezes passam despercebidas, mas que impactam diretamente como você é visto pelos outros. E, mais importante, vamos descobrir como os estoicos enfrentariam esses desafios para construir conexões mais saudáveis e respeitosas. Interromper os outros constantemente. Interromper alguém em uma conversa pode parecer algo trivial, um simples deslize de empolgação ou um desejo de contribuir com algo relevante. Mas, em um ambiente familiar, onde as relações são moldadas por anos de convivência, esse hábito carrega um peso muito maior. Cada vez que cortamos a fala de alguém, enviamos uma mensagem implícita de que aquilo que temos a dizer é mais importante do que o que a outra pessoa está tentando expressar. Essa atitude não apenas mina a conversa, mas também o respeito que os outros têm por nós, mesmo que seja de maneira inconsciente. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, nos lembra em suas reflexões que ouvir é um ato de sabedoria e generosidade. Ele frequentemente destacava que o silêncio atento é mais poderoso do que palavras lançadas no calor do momento. Afinal, ouvir com paciência não significa apenas esperar a nossa vez de falar, mas se dedicar verdadeiramente a compreender o outro, oferecendo espaço e valor à sua perspectiva. Quando negligenciamos isso, criamos um ambiente de desconexão, onde as pessoas podem se sentir ignoradas ou desrespeitadas, ainda que não seja essa nossa intenção. O estoicismo nos ensina que a paciência é uma virtude essencial para as interações humanas. Isso não significa apenas suportar situações difíceis, mas agir deliberadamente, com controle sobre nossas reações. Respirar antes de responder, dar uma pequena pausa antes de intervir em uma conversa, são gestos simples que demonstram respeito e consideração. Quando fazemos isso, mostramos que estamos presentes, conscientes e genuinamente interessados no que o outro tem a dizer. Ao praticar a escuta ativa, percebemos uma transformação na dinâmica das interações. As pessoas passam a se sentir mais confortáveis, confiantes e abertas em nossa presença. Isso fortalece os laços, especialmente em reuniões familiares, onde o diálogo respeitoso pode ser a chave para evitar conflitos desnecessários. E o mais interessante é que, ao ouvir mais e falar menos, muitas vezes descobrimos nuances, sentimentos e histórias que nos passam despercebidos quando estamos focados apenas em expor nossas próprias opiniões. Interromper menos não é apenas um gesto de educação, é um exercício de humildade e autodomínio. Cada pausa que escolhemos fazer, cada vez que seguramos a vontade de cortar a palavra do outro, estamos praticando um dos mais importantes ensinamentos estoicos: a habilidade de colocar o ego de lado para criar um ambiente mais harmonioso e respeitoso. 2. Ser sarcástico ou crítico excessivamente. O humor, quando usado de forma cuidadosa, pode aliviar tensões e fortalecer conexões, mas o sarcasmo, por outro lado, é uma faca de dois gumes. Ele tem o potencial de entreter e, ao mesmo tempo, machucar. Durante reuniões familiares, onde as emoções frequentemente estão à flor da pele, o sarcasmo excessivo pode rapidamente se transformar em um veneno sutil, capaz de ferir relações e deixar marcas que muitas vezes passam despercebidas na hora, mas ecoam muito depois que o encontro termina. É fácil cair na armadilha de recorrer a comentários sarcásticos ou críticas como forma de lidar com desconfortos ou de se destacar em meio às conversas. O sarcasmo pode dar uma sensação temporária de superioridade, uma maneira de chamar a atenção ou afirmar uma posição. Mas o que ele realmente comunica aos outros? Geralmente, transmite desprezo ou desdém, criando uma barreira emocional entre quem fala e quem escuta. Pequenas farpas, mesmo que mascaradas de brincadeiras, podem gerar ressentimentos que corroem lentamente o respeito mútuo. Epicteto, um dos principais pensadores estoicos, nos ensina a olhar para dentro e reconhecer que, embora não possamos controlar as ações ou reações dos outros, temos total controle sobre nossas próprias palavras e atitudes. Antes de soltar uma piada sarcástica ou uma crítica direta, é importante fazer uma pausa e refletir: isso realmente vai contribuir para o diálogo ou apenas alimentar tensões e conflitos? Essa simples pergunta pode ser um divisor de águas, nos levando a escolher palavras que promovam o entendimento em vez de confrontação.
Praticar o autocontrole nesses momentos é um exercício poderoso de empatia e humildade. Reconhecer que nem todos interpretam as brincadeiras da mesma forma é um passo importante para evitar mágoas desnecessárias. Além disso, a crítica excessiva, mesmo que bem intencionada, muitas vezes é percebida como um ataque pessoal. Em ambientes familiares, onde as vulnerabilidades estão mais expostas, essa atitude pode rapidamente transformar o clima de uma conversa, gerando desconforto e até afastamento. Cultivar um humor mais generoso, que acolhe em vez de excluir, ou optar pelo silêncio em momentos de irritação, são práticas que demonstram maturidade e sensibilidade. O estoicismo nos convida a sermos guardiões das nossas palavras, lembrando que o respeito é construído com ações e falas que elevam, e não que diminuem os outros. Em um mundo onde todos carregam suas próprias batalhas internas, a gentileza e o cuidado na comunicação são presentes que sempre deixam marcas positivas. 3. Monopolizar a conversa. Falar excessivamente sobre si mesmo pode parecer, à primeira vista, uma maneira de compartilhar experiências, demonstrar conhecimento ou até quebrar o gelo em uma conversa. Contudo, quando esse comportamento se torna dominante, ele rapidamente afasta as pessoas ao nosso redor. Monopolizar a conversa em um ambiente como uma reunião familiar não apenas transmite a impressão de que você busca ser o centro das atenções, mas também silencia vozes que poderiam enriquecer o diálogo. Essa prática, muitas vezes inconsciente, é uma manifestação de um ego descontrolado, que prioriza a própria narrativa em detrimento da troca verdadeira. O estoicismo nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser ouvido o tempo todo, mas em cultivar a humildade. Marco Aurélio dizia que a grandeza é melhor demonstrada no ato de servir, e isso inclui servir o espaço para que outros também se expressem. Em um ambiente familiar, onde cada pessoa traz suas próprias histórias, opiniões e sentimentos, monopolizar a conversa é como construir um muro em torno de si mesmo, impedindo a conexão genuína com os demais. Ao invés de buscar constantemente uma oportunidade para falar, adote uma postura mais reflexiva e interessada nos outros. Faça perguntas que demonstrem curiosidade genuína, mostrando que você valoriza o que cada pessoa tem a dizer. Perguntas abertas, como o que você tem feito de interessante ultimamente, ou como você se sentiu em relação àquela situação, não apenas engajam os outros, mas criam um espaço onde eles se sentem ouvidos e apreciados. Essa abordagem não diminui sua presença na conversa, mas a torna mais significativa, pois demonstra maturidade emocional e um verdadeiro interesse pelos outros. Monopolizar a conversa é, no fundo, um reflexo da necessidade de afirmação ou do desejo de ser validado. O estoicismo, porém, nos convida a buscar validação não no reconhecimento externo, mas na satisfação interna de sermos pessoas equilibradas e atentas. Quando cedemos espaço aos outros, percebemos que as conversas se tornam mais ricas, os laços se fortalecem e a harmonia do ambiente aumenta. É um gesto de autodomínio e generosidade que demonstra respeito e consideração, valores essenciais para construir relações saudáveis e duradouras. Assim, lembre-se de que em uma reunião familiar, o verdadeiro propósito do diálogo não é impressionar, mas conectar. Em vez de ser aquele que domina as conversas, seja aquele que as enriquece, ouvindo com atenção, falando com intenção e criando um ambiente onde todos se sintam igualmente valorizados. Afinal, o respeito é construído na troca, não no monopólio. 4. Buscar conflito em assuntos sensíveis. Em reuniões familiares, certos temas têm o poder de transformar conversas aparentemente inofensivas em discussões acaloradas. Política, religião, escolhas de vida ou decisões familiares muitas vezes se tornam verdadeiras bombas relógio, carregadas de emoções e opiniões divergentes. Ao buscar conflito em torno desses assuntos, podemos sentir a falsa satisfação de defender um ponto de vista, mas frequentemente à custa da harmonia e do respeito mútuo. É fácil esquecer que as relações familiares são construídas em terreno emocional, onde a necessidade de pertencimento e compreensão supera a importância de provar quem está certo ou errado. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, nos ensina que evitar conflitos desnecessários é um sinal de sabedoria. Ele defende que a paz e a harmonia em nossas interações têm mais valor do que qualquer vitória retórica. Essa perspectiva estoica é particularmente relevante em encontros familiares, onde os vínculos afetivos devem ser preservados acima de tudo. Ao insistir em temas delicados, podemos acabar alimentando divisões, ressentimentos e mágoas que duram muito além da conversa em si. Escolher as batalhas com sabedoria é um exercício de autocontrole e empatia. Isso não significa evitar completamente os tópicos complexos, mas abordá-los com sensibilidade e discernimento. Muitas vezes, o silêncio ou uma resposta neutra, como é um ponto interessante, mas talvez devêssemos mudar de assunto por enquanto,
demonstra mais força e maturidade do que entrar em uma discussão acalorada. Responder com serenidade evita que o ambiente se torne tenso, além de mostrar que você valoriza a harmonia do grupo mais do que sua própria necessidade de ter razão. O estoicismo nos convida a refletir sobre nossas intenções ao levantar ou prolongar um debate. Estamos buscando entendimento ou apenas querendo reafirmar nosso ego? Muitas vezes, discutir sobre assuntos sensíveis em reuniões familiares não resulta em mudança de opinião, mas em aumento de atritos e distanciamento emocional. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que não precisamos ganhar todas as batalhas para construir conexões significativas. Assim, da próxima vez que sentir a tentação de abordar um tema sensível ou responder a uma provocação, lembre-se de que o respeito e a harmonia valem mais do que qualquer argumento. Escolher a paz em vez do conflito não é fraqueza, mas a manifestação de um caráter forte e equilibrado, algo que os estoicos sempre buscaram em suas interações. Afinal, preservar os laços familiares é uma das maiores demonstrações de sabedoria e virtude. 5. Ignorar o valor da gratidão. Em meio ao turbilhão das reuniões familiares, é fácil cair na armadilha de focar nas imperfeições, nas comparações ou até nas expectativas não atendidas. Muitas vezes, o que domina as conversas são críticas sobre pequenos detalhes, a comida que poderia estar diferente, a escolha do lugar para o encontro, ou mesmo comentários sutis sobre decisões pessoais de outros membros da família. No entanto, ao nos concentrarmos nessas críticas, negligenciamos um dos elementos mais poderosos para fortalecer os laços familiares: a gratidão. O estoicismo nos ensina que a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma prática ativa de reconhecer o que temos e valorizar os esforços dos outros. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a importância de apreciar o que está ao nosso alcance, em vez de nos perdermos em queixas ou desejos irreais. Isso se aplica de maneira profunda às reuniões familiares. Cada encontro representa uma oportunidade única de estar com pessoas que, apesar de suas falhas e peculiaridades, compartilham um vínculo conosco. Ignorar isso é desperdiçar uma chance valiosa de cultivar respeito e harmonia. Quantas vezes você realmente agradeceu por aquele almoço preparado com carinho ou pela simples presença de alguém que tirou um tempo de sua rotina para estar ali? Um gesto tão simples quanto dizer obrigado por organizar tudo isso, ou a comida está maravilhosa, tem o poder de mudar completamente o tom de uma reunião. A gratidão sincera ilumina até os ambientes mais tensos e faz com que as pessoas se sintam valorizadas, o que fortalece os laços emocionais e cria um clima mais leve e acolhedor. Praticar a gratidão estoica significa olhar além das imperfeições e reconhecer a beleza no ordinário. Em vez de focar no que está ausente ou no que poderia ser melhor, concentre-se no que está presente e no esforço que os outros fizeram para tornar o momento possível. Esse exercício não apenas transforma a forma como você enxerga os encontros familiares, mas também inspira os outros a adotar uma postura semelhante, criando um ciclo positivo de respeito e apreciação mútua. Lembre-se de que o respeito nasce de gestos simples, como um obrigado ou um sorriso sincero. Esses pequenos atos têm um impacto profundo porque mostram que você valoriza o que os outros fazem, por menor que seja. Ignorar o valor da gratidão é ignorar a essência das conexões humanas. Portanto, na próxima reunião familiar, substitua as críticas por palavras de reconhecimento e veja como isso transforma o ambiente ao seu redor. A prática da gratidão é, acima de tudo, uma demonstração de grandeza e maturidade. Respeito não é algo que se exige, mas que se conquista. Nas reuniões familiares, onde as emoções estão à flor da pele, as atitudes estoicas podem ser a diferença entre ser lembrado como um exemplo de sabedoria ou como alguém difícil de lidar. Então, da próxima vez que estiver com sua família, lembre-se: ouça mais, critique menos, valorize as conexões. Essas são as chaves para transformar encontros em momentos memoráveis. Porque, no final das contas, o respeito verdadeiro não é sobre ganhar debates, mas sobre ganhar corações. E isso é algo que os estoicos dominavam como ninguém.